Bom, fala aí galera, estamos iniciando a segunda aula sobre controle e reeducação alimentar. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a alimentação, sobre quais são suas características, qual a sua definição e tudo mais um pouquinho. Bom, para começar, os alimentos, né, eles fornecem ao corpo de todos nós, né, os nutrientes necessários para o nosso organismo. Porém, nem todo alimento que nós comemos, que nós ingerimos, eles vão realmente nos trazer nutrientes. E esses nutrientes eles são substâncias que constrói, que mantém a nossa célula viva. Então, se você não tem nutrientes no teu corpo, a tendência é você não ter novas células, e as células que você tem, elas com o tempo vão acabar morrendo, acabar desaparecendo do seu organismo. E aí não vão permitir que você tenha um crescimento, que você tenha uma energia no seu corpo e que você não consiga fazer suas atividades diárias. Beleza? Bom, você é o que você come. Nós temos uma imagem aí de verduras, né, de frutas, e de hambúrguer, batata frita, pizza, donuts. Então, se você come verduras, se você come mais frutas, você vai ter nutrientes aí necessários para você ter uma construção muscular, um crescimento físico, um desenvolvimento da sua energia para o seu dia a dia e tudo mais. Agora, tem muita gente que come esses outros alimentos aí, hambúrguer, batata frita, pizza, são muito bons, só que fazem dele a sua maior parte na sua alimentação, ou seja, eles ingerem esses alimentos em grandes porções, e os alimentos realmente que devem ser ingeridos, você acaba não tendo essa ingestão na proporção devida. E aí, consequentemente, seu corpo vai sofrer. Seu corpo vai ter um desgaste muito maior do que ele teria se você ingerisse alguns alimentos que te dessem um suprimento maior, uma relação de custo-benefício fosse maior, ok? Os nutrientes eles podem ser divididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes eles são os carboidratos, as águas, a proteína e as gorduras. E os micronutrientes são as vitaminas e minerais, ok? Bom, a água ele é um componente vital na sua alimentação. Ele representa o constituinte mais significativo do corpo humano e ele precisa estar em grande quantidade no nosso corpo diariamente. Ou seja, a pessoa que ela tem uma vida que não é muito ativa, que ela seja, vamos dizer assim, sedentária, ela já deve ter que beber por volta de 2 litros de água diariamente. E uma pessoa que ela é ativa, que ela pratica exercícios físicos, ela deve dobrar essa quantidade de água no corpo. Ou seja, se ela ingere 2, ela tem que beber 4. Então, a água ela vai ser importante para que os nutrientes eles possam se desenvolver no seu corpo. Tanto os carboidratos, quanto as gorduras, as proteínas e os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Ou seja, a água vamos dizer assim, o mais importante, ok? Uma curiosidade sobre a água. Quando você sente sede, significa que seu corpo já está precisando de água há muito tempo. Ou seja, não deixe para sentir sede para você ter que ir lá beber água. Mantenha sempre uma garrafinha do seu lado para você estar podendo se hidratar, podendo estar bebendo água constantemente, mesmo sem você sentir aquela necessidade de beber água. Você tem que beber água por beber, não é esperar sentir a necessidade, é igual fome. Ninguém fica esperando sentir muita fome para comer algum alimento. Você sentiu que você está chegando a sua hora de se alimentar, você vai lá automaticamente e você se alimenta. Da mesma forma você tem que fazer isso com a água, beleza? Nós temos aí uma pirâmide alimentar
E ela vai estar de uma forma bem fácil explicando pra gente a quantidade de porções que nós deveríamos ingerir em cada alimento. A base, como o próprio nome já diz, é o que deve permear a nossa maior quantidade de alimentos diário, tá? Você tem que ter a questão da base da pirâmide alimentar sempre em maior quantidade do que as outras, ou seja, o arroz, o pão, as massas, a batata, a mandioca, que são os carboidratos, eles têm que compor por volta de 6 porções no dia, tá? Os legumes e as verduras, 3 porções, elas já ficam acima da base. As frutas também, da mesma forma, 3 porções, ok? Subindo a pirâmide, a gente tem os leite, o queijo e o iogurte, que são os laticínios, são 3 porções também. A questão de carne, o ovo, que são as proteínas, em relação a 1 porção. Feijões e oleaginosas, também 1 porção. E o que nós devemos, de certa forma, procurar evitar. E quando não for possível, você consumir a menor quantidade possível. São os óleos e a gordura, e são os açúcares e os doces, que é 1 porção cada. Ou seja, tudo que está na base, nós devemos consumir em maior quantidade. Tudo que vai indo para cima, a gente vai diminuindo essa quantidade de porções, né? Ou percentual de alimento. Então, tá aí a pirâmide alimentar para vocês terem uma base do que vocês estão comendo, se vocês estão comendo certo ou não, tá? Se você inverter essa pirâmide aí e começar a comer mais óleos, mais gorduras, açúcares e doces do que a base real, você vai acabar invertendo essa pirâmide e vai ter algumas consequências no seu corpo em relação à sua alimentação. A gente vai estar vendo mais pra frente aí o que pode acontecer com você, tá? Existem alguns alimentos que são chamados de alimentos light e alimentos diet. Bom, os alimentos light, eles são alimentos com baixo teor calórico e de determinados componentes como sódio ou açúcar, ok? Os diet, eles são aqueles isentos de algum ingrediente na composição, como por exemplo, o alimento ele pode não ter açúcar, pode não ter sal, pode não ter gordura. Então, quando ele não tem algum desses ingredientes na sua composição, ele é chamado de diet. Quando ele tem uma redução, ele é chamado de light, ok? O light ele reduz as calorias, tá? O diet não necessariamente ele vai reduzir as calorias do alimento, ele vai tirar um ingrediente ou outro, mas ele pode não reduzir as calorias. A indicação dos alimentos light é para quem quer consumir menos caloria. E a indicação dos alimentos diet é para quem tem alguma restrição alimentar. Por exemplo, vamos supor que você tem restrição ao açúcar. Quem fez bariátrica, quem fez esse tipo de cirurgia, muitas das vezes fica restrito a consumo de açúcar. Então ele vai ter que consumir alimentos diet, que são sem açúcar. Ok? E aí a definição é essa. O light ele é considerado quando tiver uma redução de pelo menos 25. Se tiver menos do que 25, ele não é considerado light, tá? Só por volta de 25 ou mais. E aí ele, em determinado componente, é a caloria. E o alimento diet, ele é um alimento que não deve conter nenhum traço daquele determinado componente. Ou seja, se ele é sem açúcar, ele não vai consumir nada de açúcar. Se ele é sem sal, ele não vai ter nada de sal. Se ele é sem gordura, ele não vai ter nada de gordura. Ele não pode ter nenhum pouquinho. Se ele tiver um pouquinho desses ingredientes, aí ele deixa de ser diet e vai passar a ser light. Por quê? Ele vai ter uma redução da quantidade daquele ingrediente. Ele não vai ter 100%. Ok?
vocês podem estar meio encucados, né? Alimento falso, que é um hambúrguer, que é a batata frita, o cachorro-quente, a pizza, esses salgadinhos da Elma Chips. Mas eu vou mostrar um vídeo para vocês agora que, acreditem ou não, é verdade. Eu fiz esse experimento com um dos alimentos, não foi o mesmo alimento que essa nutricionista fez, mas eu fiz, ficou por 1 mês e meio aqui em casa e o alimento ele ficou normal. Ele não deu mofo, ele só ficou duro, ele ficou parecendo um pedaço de madeira realmente. Mas ele não mofou, ele não foi um alimento que estragou. Ele simplesmente ficou ali intacto, parecendo que estava novo. Eu vou mostrar o vídeo para vocês aí. Prestem atenção no vídeo. Então observar aí, pessoal. Viu o estado de conservação do alimento? Se você pega aquele alimento ali, você pensa que o alimento ele saiu agora da loja, saiu agora do fast food. Então você percebe aí que não é um alimento de verdade. Agora, o que é aquele alimento ali? Nem eu sei. O pão não é pão. Porque se o pão fosse realmente pão, ele já teria entrado em decomposição há muito tempo. A carne, principalmente, já teria dado bicho, já teria dado alguma coisa diferente do que está acontecendo ali. E você viu, é claro que a gente não tem como ver a textura, né? Mas aparentemente é uma textura dura, parecendo com uma madeira. Você viu o queijo que ela falou? O queijo não derreteu, ele virou um pó. A batata, parecendo pedacinhos de madeira. Então, assim, por isso que eu botei alimentos falsos aí, porque esses alimentos eles não são
alimentos reais. Eles têm uma grande quantidade de conservantes que fazem com que aquele alimento ali ele dure muito mais tempo do que um alimento normal. Existe um outro vídeo também, se vocês quiserem depois pesquisar, um hambúrguer de 20 anos. São 2 amigos que compraram um hambúrguer para um terceiro amigo. Esse terceiro amigo ele não quis e eles decidiram guardar o hambúrguer. E tem um vídeo mostrando eles 20 anos depois, esse mesmo hambúrguer intacto lá, como se ninguém tivesse mexido nesse hambúrguer, e o hambúrguer tá lá inteirão. Então assim, eu coloquei um vídeo do hambúrguer, mas esse Fandango, os Doritos, eles seguem a mesma linha. Porque se você for pesquisar a fundo, muitos desses alimentos industrializados, eles não são alimentos de verdade. Eles são alimentos que contêm um grande teor de conservantes, um grande teor de corantes para dar cor a ele, para dar cheiro. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente come, porque a má alimentação ela tem o poder de causar doenças, e às vezes doenças irreparáveis no nosso corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem ingerido para o nosso organismo, tá? Falando um pouquinho mais sobre essa questão da má alimentação, a gente tem aí a obesidade, que ela pode ser causada pela má alimentação, como já foi falado anteriormente. A obesidade, ela é o acúmulo de gordura acima do normal no nosso corpo, e aí ela pode ser causada tanto pela tua alimentação muito gordurosa, uma alimentação muito açucarada, ou com um excesso de proteína e até carboidrato, né? A gente tem a gastrite, que é uma inflamação na parede interna do seu estômago, e perigoso, gente. Gastrite ela pode se transformar em uma úlcera. A úlcera já é uma ferida bem maior do que a gastrite, tá? Essa inflamação. E da úlcera, pessoal, você pode ter um câncer no teu estômago. Então é um risco muito grande você tá contraindo essa doença aí. Você começa com aquela dorzinha no teu estômago, onde você às vezes vai comer algo mais ácido e vai gerar uma dor, vai gerar um desconforto, e você pode infelizmente terminar com câncer no teu estômago. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito prudente na questão dessa alimentação. A gente tem a questão do colesterol elevado. Você vai acabar aumentando o colesterol aí no teu sangue, e isso vai te trazer algumas consequências também. A gente tem a questão da hipertensão, que é o acúmulo de placas de gordura nas tuas veias, nas tuas artérias, que vão dificultar a passagem de sangue, e com isso vão aumentar a pressão no teu coração, a pressão arterial. Nós temos a questão da desnutrição, que a gente tem o cara é desnutrido porque ele é magrinho, porque ele tem o peso baixo. Tudo bem, existe essa questão, mas a desnutrição ela também é causada pela falta de nutrientes no seu organismo. Não basta você só se alimentar, você tem que ter nutrientes que façam um abastecimento do teu corpo. A gente tem as doenças generativas, que elas surgem com uma alimentação que possa ter um alto teor de gordura saturada, de colesterol elevado. A gente tem a questão da prisão do ventre, que é a questão de saúde derivada do consumo de excessivos alimentos refinados, como farinha, açúcar. Se você comer carne em grande quantidade, isso vai te atrapalhar na questão da prisão de ventre. Você vai ter prisão de ventre, ou seja, você não vai conseguir ir no banheiro com tanta frequência. A gente tem a questão da anemia nutricional, que é quando você não tem tantos nutrientes no seu corpo, e os principais, que são ferro, que são ácido fólico,
que vão te ajudar no teu organismo aí a desenvolver, a melhorar suas células, a ter o teu crescimento normal, beleza? Pessoal, essa é a aula de hoje. A gente viu um pouquinho sobre essa questão aí da alimentação, dessa reeducação. A gente precisa comer certo, comer comida de verdade, porque senão um dia a conta vai chegar. E aí quando chegar, às vezes pode ser reparável. Então, fiquem atentos aí ao que vocês comem, ao que vocês estão ingerindo de alimento, para que vocês não tenham nenhuma complicação na saúde de vocês, que vocês possam ter uma saúde boa, uma saúde ok, ainda mais no tempo que estamos vivendo, onde a nossa imunidade ela tem que estar o mais alta possível para evitar da gente estar ficando doente, da gente estar ficando com nossa saúde prejudicada, ok? Tomem bastante cuidado, tenham uma boa semana, fiquem com Deus.